Olá, amigos. Aqui é o Martim falando. Realmente preciso do seu apoio. Por favor, se inscrevam no canal antes de assistir. Neste episódio, discutiremos dois tópicos muito importantes. Cada tópico é importante e interessante, então não deixem de assistir nosso episódio até o final. Hoje, vamos discutir. Tópico número 1. A posição da Alemanha em relação a refugiados e asilo, revelando o panorama das políticas. Tópico número 2. O desafio migratório da União Europeia, lidando com o aumento nas ilhas da Itália. Tópico número 1. A questão dos refugiados e solicitantes de asilo que chegam em vários países europeus, especialmente na Alemanha, tem se tornado um desafio complexo e multifacetado. Nessa análise neutra, examinaremos a situação atual na Alemanha, as políticas de asilo da União Europeia, a demografia dos refugiados e o debate em torno da imigração e do apoio social. Refugiados que chegam na ilha italiana de Lampedusa, no Mediterrâneo, têm a aspiração de entrar na União Europeia, muitos preferindo não ficar na Itália. A abordagem do governo italiano em relação a essa situação tem sido relativamente flexível, permitindo que os migrantes se desloquem para o norte sem registro formal. Em resposta, a França anunciou planos para aumentar a presença policial ao longo da fronteira franco-italiana. A Alemanha, por outro lado, optou por verificações aleatórias em sua fronteira sul com a Áustria e não perseguiu um fortalecimento dos controles de fronteira, conforme a posição da ministra do Interior Federal, Nancy Faeser. De acordo com a atual Lei de Asilo da União Europeia, os indivíduos devem registrar suas solicitações de asilo no primeiro país membro da UE em que chegam. Aqueles que se deslocam para outro país membro sem permissão podem ser devolvidos ao seu ponto inicial de entrada. Este ano, a Itália escolheu não seguir essa regulamentação, levando a Alemanha a se recusar a aceitar refugiados nas admissões voluntárias acordadas dentro da UE. Essa situação resultou em um aumento do ônus sobre as autoridades italianas e levantou dúvidas sobre a eficácia das atuais políticas de asilo da UE. A Alemanha tem se destacado como um destino significativo para solicitantes de asilo, com aproximadamente um terço de todas as solicitações de asilo apresentadas na UE, Noruega e Suíça sendo enviadas para a Alemanha. Os conselhos locais têm expressado preocupações sobre sua capacidade de fornecer moradia e serviços de integração para esse influxo de recém-chegados. Até agosto de 2023, a Alemanha havia registrado cerca de 1,1 milhão de refugiados da guerra da Ucrânia. Além disso, o Escritório Federal de Imigração e Refugiados recebeu mais de 200 mil solicitações de asilo de indivíduos de outros países no mesmo ano, marcando um aumento de 77% em relação ao ano anterior. Notavelmente, cerca de 70% desses solicitantes eram homens. Na Alemanha, aqueles que chegam com sucesso geralmente são autorizados a permanecer. Embora uma proporção relativamente pequena de indivíduos seja concedida asilo por perseguição política, existem outras formas de proteção que permitem que as pessoas permaneçam no país. Em junho de 2023, aproximadamente 44.500 solicitantes de asilo reconhecidos estavam residindo na Alemanha, sendo a maioria originária da Turquia, Síria e Irã. Ao mesmo tempo, havia aproximadamente 755 mil indivíduos com status de refugiado de acordo com a Convenção de Genebra, predominantemente vindos da Síria, Iraque e Afeganistão. No entanto, cerca de 280 mil estrangeiros foram classificados como obrigados a deixar o país, sendo cerca de metade solicitantes de asilo rejeitados. A maioria deles possui o status de tolerância temporária, Duldung, o que significa que foram orientados a deixar o país, mas não podem ser deportados devido a razões materiais ou jurídicas. Essas razões podem incluir ameaças à vida e segurança, como conflitos em andamento em seus países de origem ou problemas de saúde que não podem ser adequadamente tratados em seu país de origem. Outro desafio surge dos aproximadamente 95 mil estrangeiros na Alemanha cuja cidadania não pode ser determinada, tornando legalmente impossível deportá-los para um país específico. No final de junho,
54.330 indivíduos foram registrados como imediatamente obrigados a deixar o país, indicando que podem ser deportados. O governo federal inicialmente pretendia iniciar uma ofensiva de repatriação quando assumiu o cargo no final de 2021. No entanto, o número real de deportações foi significativamente menor, com menos de 13 mil pessoas deportadas em 2022 e apenas 7.861 no primeiro semestre de 2023. Diante dos desafios associados às deportações, agora há um apelo por uma mudança na política de migração para gerenciar de forma mais eficaz a imigração. Esses apelos também vêm do Partido Democrata Livre, TFDP, um partido neoliberal dentro do governo federal de coalizão. O secretário-geral do partido, Bijan Girsaraj, enfatizou a necessidade de conter a migração ilegal e controlar a imigração para evitar sobrecarregar os sistemas educacionais e de assistência social. O argumento gira em torno de garantir que os migrantes tenham oportunidades de educação e emprego estáveis. No entanto, a natureza vasta e complexa das fronteiras da Alemanha, que se estendem por 9 estados da UE, totalizando quase 3.900 quilômetros, apresenta um desafio considerável para a implementação de controles mais rigorosos. A ministra do Interior, Faeser, afirmou que a abordagem atual da Alemanha, caracterizada por forte cooperação com a polícia e autoridades dos países vizinhos, tem sido eficaz na detecção e prevenção de entradas não autorizadas. Ela sugere que uma regulamentação migratória eficaz só pode ser alcançada no nível europeu. A questão da distribuição equitativa de refugiados dentro da União Europeia tem sido um assunto controverso e não resolvido por anos. Um desenvolvimento significativo ocorreu em junho de 2023, quando os ministros do interior da UE concordaram em reformar o sistema de asilo e introduzir procedimentos acelerados nas fronteiras externas da UE para migrantes com poucas perspectivas de obter asilo. No entanto, a implementação efetiva dessas reformas deve levar um tempo considerável. Um fator crítico que dificulta os esforços para limitar a migração reside nas condições nos países de origem dos solicitantes de asilo. Conflitos em andamento na Síria e o regime repressivo do Talibã no Afeganistão tornam desafiador o retorno dessas pessoas a essas regiões. Alguns políticos de extrema-direita argumentam que muitos migrantes vêm para a Alemanha especificamente para acessar o bem-estar social do Estado, que é percebido como mais generoso do que em muitos outros países europeus. Na Alemanha, as pessoas recebem apoio mesmo se suas solicitações de asilo ou residência forem rejeitadas e elas forem obrigadas a deixar o país. Em resposta a isso, o Estado da Baviera, liderado pelo premier estadual Markus Söder, do partido centrista União Social Cristã, CSU, propôs mudanças. Söder anunciou que solicitantes de asilo rejeitados na Baviera não receberão mais suporte financeiro, mas ainda receberão provisões essenciais, como alimentos e roupas. Além disso, Söder defende uma redução fundamental no apoio financeiro aos refugiados. Em conclusão, a posição da Alemanha em relação a refugiados e asilo é um tema complexo com várias dimensões. O país se tornou um destino significativo para solicitantes de asilo, levando a desafios em moradia e integração. O sistema de asilo existente na União Europeia tem enfrentado críticas e está passando por reformas. Enquanto isso, a Alemanha continua lidando com o equilíbrio entre fornecer apoio aos necessitados e abordar preocupações sobre o esgotamento de recursos e sistemas de bem-estar. A questão da imigração e seu impacto nas oportunidades de educação e emprego é um assunto de debate contínuo, e a eficácia dos controles de fronteira continua sendo objeto de discussão. Em última análise, a questão dos refugiados e solicitantes de asilo na Alemanha levanta questões importantes sobre políticas, integração e responsabilidades humanitárias. Quais são suas opiniões sobre esse tema complexo? Por favor, fiquem à vontade para compartilhá-las nos comentários. Tópico número 2. Desafio migratório da União Europeia, lidando com o aumento nas ilhas da Itália. A União Europeia está atualmente lidando com um aumento significativo nas chegadas de migrantes na ilha italiana de Lampedusa, após um pedido de assistência do governo italiano. Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia,
está programada para visitar Lampedusa em coordenação com o primeiro-ministro da Itália, Giorgia Meloni. Essa ação ocorre após discussões realizadas entre ministros do interior da Itália, França, Alemanha e Espanha, juntamente com o comissário de Assuntos Internos da UE. O ministro do Interior da França, Gérald Darmanin, também tem uma visita programada a Lampedusa em um futuro próximo, como parte de um esforço colaborativo entre França e Itália para encontrar soluções eficazes para a crise em curso. Essas ações refletem um reconhecimento crescente da necessidade de uma cooperação aprimorada no nível europeu para lidar com desafios imediatos, ao mesmo tempo em que se consideram estratégias de longo prazo. Giorgia Meloni, primeira-ministra da Itália, enfatizou a necessidade de a União Europeia aliviar a pressão crescente sobre a Itália devido ao recente aumento de chegadas de imigrantes. Lampedusa, localizada a apenas 145 quilômetros da costa da Tunísia, historicamente tem sido um ponto de chegada primário para barcos de migrantes partindo do norte da África. No entanto, a situação atingiu um ponto crítico nesta semana, quando o centro de migração da ilha, projetado para abrigar menos de 400 pessoas, ficou sobrecarregado. Entre segunda-feira e quarta-feira, aproximadamente 8.500 indivíduos, ultrapassando toda a população local, chegaram a Lampedusa em 199 barcos, segundo o relatório da Agência de Migração da ONU. Imagens perturbadoras de pessoas dormindo ao ar livre, escalando a cerca perimetral e vagando pela cidade geraram uma forte reação de membros do governo de direita da Itália. Esforços para aliviar a congestão foram iniciados na sexta-feira, quando as autoridades começaram a transferir milhares de migrantes de Lampedusa para a Sicília. Apesar desses esforços, mais migrantes continuaram chegando pelo mar. Segundo os últimos relatórios, a Cruz Vermelha Italiana indicou que aproximadamente 2.500 indivíduos permaneciam no superlotado centro de migração. O vice-primeiro-ministro Matteo Salvini caracterizou as chegadas como um ato de guerra e a primeira-ministra Giorgia Meloni pediu à União Europeia que adote ação mais substancial para auxiliar a Itália. Ela declarou que a pressão migratória sobre a Itália ao longo do ano havia se tornado insustentável. Meloni pediu a Ursula von der Leyen para visitar Lampedusa e solicitou ao presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, que incluísse o assunto na pauta da próxima cúpula da UE em outubro. Em julho, Ursula von der Leyen, com forte apoio de Giorgia Meloni, alcançou um acordo com a Tunísia com o objetivo de reduzir a migração irregular do norte da África. A Tunísia serve como ponto de partida primário para migrantes que embarcam na perigosa travessia marítima até a Europa todos os anos. O número de migrantes que chegam às costas da Itália já ultrapassou 127 mil este ano, quase o dobro do número do mesmo período do ano passado. Tragicamente, mais de 2.000 pessoas perderam suas vidas este ano ao tentar fazer a jornada do norte da África para a Itália e Malta, segundo a Agência de Migração da ONU. Em resposta à situação crescente, a União Europeia está trabalhando ativamente na reformulação de suas regras em relação à gestão dos fluxos migratórios. Esse esforço reflete a necessidade urgente de uma abordagem abrangente e coordenada para lidar com os desafios da migração irregular. Na França, há uma divisão de opiniões sobre a questão, com alguns grupos de extrema-direita argumentando contra a entrada de qualquer migrante de Lampedusa pela fronteira da Itália. Esse debate destaca as complexidades e diferenças nas abordagens dentro da UE. Os países do sul da Europa, especialmente aqueles enfrentando uma grande quantidade de chegadas, há muito tempo defendem maior solidariedade e repartição de ônus entre os Estados-membros da UE. No entanto, governos de direita na Polônia e na Hungria têm se oposto a tais acordos, destacando o debate em curso e as tensões dentro da UE sobre esse assunto. Enquanto a União Europeia lida com as implicações imediatas e de longo prazo do aumento de migrantes em Lampedusa, é essencial considerar várias perspectivas e opiniões sobre o assunto. O que você acha da situação e da resposta da UE? Por favor, compartilhe seus pensamentos nos comentários.